Olá, eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia, especialista em autismo e desenvolvimento infantil. E hoje vamos falar sobre autismo. Quando você recebe o diagnóstico, por onde começar? Para você, pai de criança que foi recentemente diagnosticada no espectro do autismo. Então, eu queria trazer algumas reflexões. A primeira delas é que, além de trabalhar com crianças com autismo, eu sou pai de 2 crianças no espectro do autismo também. Eu sei que é diferente, porque eu já conheci, já trabalhava com autismo quando eu tive o diagnóstico dos meninos, né? E veio um de cada vez, na verdade, né? Quando eu recebi o diagnóstico do Valentim, eu já trabalhava há muitos anos com autismo. Então eu sei que é diferente daquele pai que não trabalha já na área. Mas eu vou trazer um pouco da minha sensação e da minha experiência. A primeira coisa, a gente sente muito medo, né? A gente tem muito medo do que fazer, por onde começar. Às vezes a gente cai numa fase meio de depressão, daquela criança que eu sonhava, que eu esperava e que o desenvolvimento vai ser diferente do que eu esperava. Depois de algum tempo a gente começa a querer se mobilizar e é importante que mesmo no processo de luto, de integração, de compreensão da situação, de aceitação. E no nosso processo emocional, a gente encontra energia e forças para tomar as providências necessárias para iniciar o suporte para o desenvolvimento da criança. Tá? Eu já vi famílias que muitas vezes demoram anos até realmente aceitar que existe alguma dificuldade, conseguir o diagnóstico, e muitas vezes, mesmo com o diagnóstico, demoram anos a realmente fazer alguma coisa. Então, primeira coisa, se você tem a suspeita de que sua criança tem os sintomas do autismo, primeira coisa é buscar realmente um diagnóstico. Muitas vezes, se ele já está com uma fonoaudióloga, se ele já tem acompanhamento na escola com alguma professora, já pede para eles relatarem, fazer um pequeno relatóriozinho dos sinais que eles estão observando de autismo, para quando for fazer a avaliação com o médico, para realmente fechar o diagnóstico, que já chegue com esse relatório. Dá muita força, dá muita base para o médico ou para a médica ter coragem de fechar o diagnóstico e ter uma clareza maior de que os sintomas que ele está vendo também correspondem com a percepção de outras pessoas. Tá? Então, uma coisa que eu diria, se você tem condições, tente buscar um médico que seja especialista em autismo, que tenha experiência no diagnóstico de autismo, porque faz muita diferença. Pode atrasar muito o diagnóstico se a gente vai num médico que não tem essa especialidade e acaba não fechando o diagnóstico. Se você não tem condições, mais importante ainda é que você vá buscando com as pessoas que estão, professor, com algum profissional que talvez já tenha contato com a criança, que possa fazer um pequeno relatório, para que quando você for buscar o médico, por exemplo, no SUS, ou outros meios aí públicos de saúde, que você já possa ter algum relatório, porque nem sempre aquele médico que vai te atender ali na ponta é especializado em autismo, tá? Então seria importante, os relatórios vão facilitar o diagnóstico. Então a primeira coisa é, reconhecendo os sintomas, gente, vamos aumentar as chances do diagnóstico favorável ou buscando um médico especializado em autismo ou, e eu acho que até, na verdade, os dois, buscando relatórios que vão dar suporte para o diagnóstico. Tá, agora eu tenho o diagnóstico. O que eu faço? Por onde eu começo? Primeira coisa, eu acho que é importante a gente lembrar. O transtorno do espectro do autismo é um transtorno que tem processo de reabilitação, que existe a possibilidade da gente catalisar e muito o desenvolvimento do indivíduo com autismo, seja ele criança, adolescente ou adulto, tá? Quando criança, mais importante ainda a gente aproveitar essa janela de oportunidade, porque a plasticidade cerebral é muito maior. Então, gente, é muito importante a gente lembrar o seguinte: apesar de existir esse processo de reabilitação, ele não acontece do dia para a noite. Não existe tratamento mágico para autismo. Infelizmente, não existe solução imediata, instantânea.
Não existe demonstração científica de eficácia para dietas para os sintomas do autismo. Não existe demonstração científica de eficácia para nenhuma medicação de forma robusta hoje, atualmente, em 2023, para autismo e para os sintomas de autismo. Existem medicações que vão ajudar trabalhando e tratando as comorbidades. Existem suplementos que vão auxiliar no desenvolvimento infantil e cerebral, mas não necessariamente que vão resolver as dificuldades de desenvolvimento. O autismo, ele precisa de terapia baseada na ciência da análise do comportamento aplicado. Então, gente, lembrar que essa intervenção, ela não é milagrosa. Se aparecer algum profissional para você oferecendo uma solução do dia para a noite que vai curar o autismo, porque eu já vi, infelizmente, não é verdade. Em 2023, não é verdade. Isso não existe. Quisera eu que existisse, tá? Mas não existe. Então, o processo de reabilitação é um processo de médio e longo prazo. A gente está falando aí de 2, 3 anos de suporte terapêutico para a criança. Então, é muito importante que, independente dos recursos que eu tenha, que eu seja muito consciente, que eu não saia simplesmente torrando tudo que eu tenho, porque vai resolver milagrosamente ou de uma vez a situação. Eu preciso garantir que os recursos que eu tenha, mais ou menos recursos, possam durar os 2, 3 anos, pelo menos, de tratamento intensivo que são recomendados para a criança. Tiago, e se eu tenho plano de saúde? Importantíssimo. Você sendo ou não uma pessoa com recursos financeiros, que você busque o reembolso das terapias ou que você busque suporte para que consiga ter o atendimento pelo plano de saúde. Porque o atendimento e o suporte para o autismo é médio e longo prazo. Muitas vezes corre o risco de eu não conseguir sustentar por tempo suficiente aquele custo de terapias. É importante que eu tenha consistência. O tratamento, quando dura 2, 3 anos, tem um resultado muito maior do que se eu fizer um super tratamento intensivo gastando tudo que eu tenho em 6 meses. Não existe milagre, gente. Então é melhor que eu cadencie melhor os meus recursos. Tiago, mas eu tenho recurso para pagar todo o tratamento. Tudo bem, ainda assim lembrem. Uma outra coisa, segunda coisa importante, o tempo da criança, o número de horas do dia, o número de horas que ela está disponível, alerta, capaz de aprender, também é um recurso limitado. Eu tenho que garantir que as terapias que a minha criança está fazendo são terapias baseadas em evidência científica. Se eu estou fazendo terapias, atirando para todo lado e testando um pouquinho de tudo, mas mal não vai fazer. Vai, porque você está usando o bem mais precioso e recuperável que você tem da sua criança, que é o tempo, do seu adulto, do seu jovem, que é o tempo. Se você está usando mal o tempo com terapias ineficazes, com suporte ineficaz, você está deixando de aproveitar a oportunidade de, naquele mesmo tempo, desenvolver mais, auxiliar mais na reabilitação daquele indivíduo. E nesse caso, seu filho. Tá? Então é importante que eu escolha melhor como usar o meu tempo e que eu lembre que o tempo é um recurso. Terceira coisa importante, quando eu for escolher as intervenções, no autismo, o que tem uma demonstração mais robusta de eficácia são as terapias baseadas na ciência da análise do comportamento aplicada. Essa ciência é a ciência do aprendizado. E dela nasceram vários modelos de intervenção. Eu tenho o modelo Denver de intervenção precoce, que é bastante naturalístico, baseado no jogo e que trabalha muito com as crianças menorzinhas. Eu tenho modelos baseados no ABA, como, por exemplo, o Verbal Behavior, ou próprio tratamento baseado em ABA mesmo. Simplesmente eles chamam de tratamento ABA, mas ABA é a ciência, mas existem tratamentos baseados em ABA, tá? Que aí eu busco uma equipe de ABA, de tratamento ABA, para oferecer o tratamento, que também tem demonstração científica de eficácia. No Brasil, agora que está chegando também o tratamento baseado no PRT, que é o
que é um tratamento que também é naturalístico, é o meio do caminho entre o Denver e o ABA mais clássico, e que ainda não tem tantos profissionais hoje atuando no Brasil, mas que também tem demonstração científica de eficácia. Ou o Jasper, por exemplo. Só que o Jasper geralmente ele é associado a um outro modelo, ao Denver, ao ABA, ao PRT, e para complementar o aprendizado usando as técnicas do Jasper. Todos esses tratamentos que eu falei são os que têm maior demonstração científica hoje, no ano de 2023, de eficácia e que realmente apresenta os melhores resultados possíveis. A quarta coisa é lembrar: o que tem maior demonstração científica de eficácia é um tratamento intensivo, de 15 a 20 horas por semana. Tiago, mas 15 a 20 horas por semana? Todos os estudos apontam na mesma direção. Se a carga horária é inferior a isso, frequentemente o resultado de desenvolvimento da criança também é inferior. E a criança não desenvolve o pleno potencial dela. Tiago, mas eu não tenho recurso para isso tudo. Tem plano de saúde? Vamos buscar um relatório médico com indicação de terapia baseada em evidência e vamos buscar o suporte para ter as terapias, seja pelo plano, seja com reembolso. Mas o plano não está oferecendo o serviço, não quer fazer o reembolso, eles não têm vaga, vão ter que esperar 6 meses. O que você precisa nesse caso, então, é de um advogado para fazer valer os seus direitos. De novo, advogado, assim como médico, nem todos são especialistas em autismo e condições e situações médicas e de saúde, tá? Então, quando for buscar um advogado, busque um advogado que seja especialista em busca de reembolso ou de acesso ao tratamento pelo plano de saúde. Porque eu já vi muitos casos que advogados especialistas resolvem em 2, 3, 4 semanas e já começa a ter acesso aos tratamentos. Eu já vi muitos outros casos que fica 10 meses rolando na justiça porque o advogado não sabe muito bem o que está fazendo. Mas ele é um ótimo advogado. Ele trabalha com essas questões de saúde? Não. Tem experiência? Não. Já conseguiu outros reembolsos? E tem experiência em conseguir buscar o acesso, seja dentro da clínica do plano, seja com o reembolso do plano? Não. Advogado errado. Preciso de um advogado que vai poder me auxiliar nisso. Tiago, eu não tenho dinheiro para advogado. Ministério Público, Defensoria Pública. É o ideal? Não. Porque muitas vezes demora e é um processo mais moroso. Mas quem não chora não mama, gente. A gente tem que conseguir se mobilizar e pedir. Associações, fundações. Tem hoje algumas entidades que conseguem dar suporte para as famílias que não têm acesso ao advogado e que facilitam também esse acesso para o tratamento começar o mais rápido possível. Tiago, mas eu não tenho plano de saúde, eu não tenho dinheiro para pagar o tratamento. Então a gente precisa estudar. Se eu tenho dinheiro para pagar 1 hora de supervisão de algum profissional, que seja um profissional que vai me ensinar terapia baseada em ABA, seja ABA, Denver, Jasper, PRT, Verbal Behavior, e ele vai me treinar para que eu, pai, avó, mãe, possa fazer aí sim a estimulação da criança. Tiago, mas eu queria o profissional. Se eu não tenho recurso, não tenho plano, não tenho outras formas, eu não posso simplesmente deixar e não fazer nada. E o ideal é que eu consiga a carga horária necessária. Tiago, mas eu não consigo 15 a 20 horas por semana. Então vamos fazer o que dá. Que eu consiga 1 hora por dia, com 2 no final de semana para dar uma reforçadinha. Então que assim seja. Eu consigo estimular ele ao longo do dia durante as rotinas, que eu aprenda e possa implementar. Então aqui no canal, por exemplo, a gente tem mais de 300 vídeos falando, e muitos deles trazendo como eu ensino a apontar, como eu ensino a responder ao nome, como eu ensino a criança a imitar, como eu ensino a criança a falar. Então esses vídeos já vão ajudar vocês gratuitamente, tá? Mas o que não pode é não fazer absolutamente nada. Isso é o pior dos casos, o pior dos prognósticos possíveis. E as crianças e adultos e adolescentes com autismo têm uma capacidade de reabilitação muito grande. O efeito das terapias é visível e melhora a qualidade de vida, prognóstico, e melhora a qualidade de vida não só para o indivíduo com diagnóstico, melhora também para a família, tá? Então, para o futuro, isso é fundamental. Então, vamos lá. Conseguir organizar o tratamento.
é muito importante que eu busque uma equipe que seja qualificada, que sabe o que está fazendo. É melhor eu, às vezes, ter um supervisor que é bastante especializado, que tem muita experiência, e uma assistente terapêutica não tão experiente, mas que eu consiga a carga horária necessária. Porque o assistente terapêutico a gente consegue formar, mas o supervisor, se ele não for especializado, se ele não tiver boa experiência com autismo, muitas vezes a qualidade do tratamento não está dentro do esperado. Aí não adianta eu dar uma carga horária grande de tratamento sem que eu tenha o suporte necessário, com a qualidade necessária para o tratamento. Algumas crianças no espectro do autismo, aliás, muitas delas, vão apresentar outras comorbidades. Vão apresentar dificuldades motoras, 35% delas vão apresentar algum tipo de epilepsia, tem várias que vão apresentar transtornos de fala. É importante que, quando eu estiver iniciado a terapia comportamental baseada em aba intensiva, seja aba, Denver, Jasper, PRT, Verbal Behavior, qualquer modelo que eu tenha escolhido, mas baseado em evidências, é importante que eu continue observando a criança e que o supervisor me auxilie a identificar, existe alguma área do desenvolvimento que eu estou percebendo comorbidades e dificuldades além do esperado, que a criança não está progredindo? Então eu preciso consultar os especialistas. Fono, talvez terapeuta ocupacional, talvez fisioterapeuta, talvez uma psicoeducadora, talvez uma educadora física, talvez um psicomotricista. Talvez eu precise que o médico dê uma olhada em condições médicas, como por exemplo, epilepsia. Agora, nem toda criança precisa de todos os especialistas. Tiago, mas eu não tenho grana para pagar as horas que precisava dos especialistas. Às vezes eu consigo que esse especialista, nem que seja uma vez por mês, veja a minha criança e me ensine o que fazer, para que eu faça em casa. Tiago, mas não é igual se eu tivesse o profissional. Mas se falta recurso, se eu não tenho acesso ao plano de saúde, eu pelo menos, se eu conseguir aprender o que fazer e ajudar a minha criança, o desenvolvimento já vai ser outro. Então é importante que eu faça alguma coisa, gente. Importante é agir. Lembrar que a gente também precisa se cuidar. Já vi muito pai e mãe de criança com autismo que não busca rede de apoio, família, grupos de outras pessoas e pais de criança com autismo. Às vezes a família não aceita, às vezes a família briga, às vezes a família não entende. Então vamos buscar famílias de outras crianças com autismo para buscar o suporte entre elas. Isso ajuda demais a nossa saúde mental, ajuda a gente a ter ambiente de socialização, a cuidar de si. Porque eu já vi muito pai e mãe de criança com autismo, no afã das intervenções e da estimulação, às vezes cair até mesmo em depressão. Então é importante que a gente também cuide da gente, tá? Sobretudo porque a intervenção é de longo prazo, porque autismo não tem cura, apesar de ter uma capacidade de reabilitação e de desenvolvimento muito grande, é para o resto da vida. Então é importante que a gente se cuide no meio do caminho, apesar de todas as dificuldades, que a gente pense na gente e se cuide também, tá? Então eu espero que isso ajude vocês no passo a passo. Preciso do diagnóstico. Tratamento tem que ser baseado em aba, seja Denver, Jasper ou PRT, qualquer modelo, Verbal Behavior, mas tem que ser baseado em aba. É importante que eu busque intensidade. É importante que eu tenha um supervisor de qualidade. É importante que eu rastreie para alguma comorbidade que possa estar atrapalhando o desenvolvimento. E é importante que eu consiga, o máximo possível, auxiliar minha criança, meu jovem, meu adolescente, o mais cedo possível. Então, espero que tenha ajudado vocês, que seja uma revisão aí de alguns aspectos mais importantes. Muito obrigado pela sua participação e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!